muitos eventos. E quero falar para vocês desse tema, perspectivas da comunicação para o futuro. Eu diria o seguinte, a comunicação e a informação são os grandes temas do século XXI. O século XXI, ele vai estar avançado, né? Já estamos no 25º ano, mas ele ainda tem muito para ser vivido. E muita coisa vai acontecer. Quando a gente pensa em tudo que mudou nos últimos 25 anos, e em tudo que está planejado para mudar, é uma enormidade. Se vocês pensarem que 25 anos atrás, ou seja, para muitos de vocês, nem nascidos vocês eram, mas para outros foi ontem, a gente não falava de coisas como inteligência artificial. Era um tema que existia, mas era para os grandes especialistas. E, de repente, nós vivemos a inteligência artificial. De repente, se tornou tema comum. Se a gente espichar um pouquinho mais, 30 anos, a gente estava engatinhando na internet, na web. Rede social nem tinha ainda. Então, esses últimos 25 anos foram de transformações impressionantes. Como a gente está dentro, a gente nem se dá conta. Está acontecendo alguma coisa da magnitude de quando Gutenberg inventou a prensa. E surgiu um novo mundo, o mundo impresso. Surgir até mesmo as religiões do livro, uma metamorfose civilizacional. E agora também, quando a gente olhar para trás e pensar, nós vivemos tudo isso, e tudo mudou, e as mudanças são anunciadas a cada dia de uma maneira que a gente nem percebe. Não sei se vocês estão atentos a essa empresa de inteligência artificial chamada Anthropic, que descobriu agora, tem até um brasileiro participando, que inventou um negócio que eles batizaram de Mythos. É um sistema de inteligência artificial que verifica os erros de qualquer outro sistema. E é tão poderoso, tão potente, que eles resolveram que não podia tornar público para todo mundo. Não podia nos dar acesso a todos nós. Porque além de verificar bugs de sistemas, ajuda a criar bugs, se quiser. Então, eles tiveram uma sacada de marketing e resolveram dividir isso com 3 ou 4 big techs, para um uso experimental, controlado, mas que indica um salto dentro da inteligência artificial. Se a inteligência artificial já nos espanta com as coisas básicas que ela faz, do tipo transformar um texto de 20 linhas num podcast, com 2, 3 vozes ou mais, imaginem o que está vindo com os saltos que estão sendo dados. A gente poderia dizer assim, em se tratando de inteligência artificial, só estamos começando. E daí a pergunta, o que a inteligência artificial vai fazer com a gente? E, mais especificamente, o que a inteligência artificial vai fazer com a comunicação humana? Eu mesmo já tenho amigos que começam a nos preocupar. Por quê? Porque são pessoas assim na casa dos 60 anos, sozinhos, que passam o dia inteiro, especialmente à noite, quando voltam para casa do trabalho, conversando com o IA. Então ele briga com o IA,
ele se reconcilia com a IA, e por um lado é apenas anedótico. E por outro, é uma nova realidade de pessoas que estão perdendo o vínculo comunicacional humano e vão encontrando outros meios de se manter em sintonia com alguém. Mas quem é esse alguém? E aí eu entro propriamente no tema que eu gostaria de falar para vocês. O Dominique Volton é um grande sociólogo francês, muito importante nos estudos de comunicação. Ele publicou 4 pequenos livros que, a meu ver, traduzem o que nós estamos vivendo. Um se chama Informar Não é Comunicar, o primeiro, onde ele faz a diferença entre a importância da informação e a importância da comunicação, e ele basicamente diz o seguinte: a informação é fundamental, são os dados que precisam ter significado. E a comunicação é mais complicada, porque para ele a comunicação é a relação. A comunicação é a relação com o outro. O outro são vocês, todos aqueles que são o não eu. E o outro tem gostos próprios, religião própria, desejos, tem posições, tem ideologia. O outro não pode ser reduzido ao que eu sou. Será que eu estou disposto a aceitar esse outro, a alteridade, como ele é? Ou constantemente eu quero reduzir o outro ao que eu sou? Será que quando eu digo que gosto do outro, eu gosto daquilo que ele é? Ou eu gosto porque eu acho que ele se parece comigo? O segundo livro do Dominique Volton, dessa série, se chama Comunicar é Negociar. E ele diz assim: quando a negociação termina, termina também a comunicação e começa a guerra. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no Irã, na Ucrânia, são situações em que a comunicação não acontece. Não tem comunicação. Vocês viram que o vice-presidente dos Estados Unidos se encontrou com os representantes do Irã no Paquistão e eles tentaram negociar. Não funcionou. Não funcionou, antes de tudo, porque eles não se comunicam. Eles não se reconhecem como diferentes. O que o Trump quer é bem simples, é fazer com que o Irã se transforme num duplo dos Estados Unidos. Ele só pode aceitar que a cultura iraniana venha a corresponder à cultura americana. E como os iranianos têm uma civilização própria, milenar, eles não estão dispostos a fazer isso. Ali a comunicação não funciona. O mesmo tem acontecido na relação entre Rússia e Ucrânia. Ainda que ali a proximidade seja muito maior, mesmo assim há incomunicação. O Dominique Volton fez um terceiro livro que se chama Pensar a Incomunicação. E ele fez uma divisão em 3 horizontes que eu acho muito úteis para quem está no mundo da pesquisa. Por exemplo, os doutorandos que estão aí, a quem, aliás, eu quero parabenizar pela entrada, por serem a primeira turma do programa, e que vão trabalhar com autores desse tipo. O Dominique Volton diz assim: nós temos 3 horizontes. O horizonte da comunicação, horizonte ideal, as pessoas se comunicam, a relação acontece, elas se entendem, elas se aceitam, elas convivem, elas coabitam. Mas há um segundo patamar, a incomunicação. A incomunicação para ele, em português e em francês também, incomunicação é a ausência de comunicação. Mas ele preferiu chamar incomunicação de dificuldade de comunicação. Ele diz assim: a incomunicação é quando há uma grande dificuldade de se comunicar, isso é um problema,
Mas, ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade. Força a comunicar. Se nós não estamos conseguindo nos comunicar, é preciso que a gente vença esse obstáculo e estabeleça a comunicação. É quando ainda se está tentando, e muitas vezes se consegue. E o terceiro horizonte é o que ele chama de um neologismo, a comunicação. Prefixo a comunicação. Quando não tem comunicação nenhuma, a comunicação falhou, fracassou, não tem mais diálogo, não tem argumento, não tem racionalidade, não tem encontro. Então, o que ele nos diz é, estamos caminhando para onde? É a pergunta que eu quero deixar para você. Estamos caminhando para a comunicação, para a incomunicação ou para a comunicação? Para onde estamos indo? Nunca tivemos tantos dispositivos de comunicação. Podemos comunicar por qualquer aplicativo com todo mundo. Recebemos boas e más notícias o tempo inteiro, em tempo real. Podemos conversar com quem nós quisermos a qualquer momento. Então, em princípio, a gente poderia dizer, nunca foi tão fácil comunicar. Os tradutores, esses tradutores automáticos, estão aí para facilitar. No entanto, nunca foi tão difícil comunicar. Porque o espaço de entendimento parece diminuir. Então, para onde estamos indo? O Michel Maffesoli, que é outro importante pensador francês, que trabalha muito com a ideia de imaginário, e que também foi um dos grandes teóricos da questão da pós-modernidade, ele entende a comunicação como comunhão. Comunicação é quando há compartilhamento. E como para ele todos nós queremos pertencer a alguma coisa, nós precisamos comunicar. Comunicação como pertencimento, aquilo que nos permite compartilhar uma perspectiva, um horizonte, uma ideologia, um imaginário. Será que nós estamos compartilhando mais, pertencendo mais a alguma coisa que nos aquece e que nos dá sentido? Ou nós estamos nos fragmentando e isolando? Para onde nós estamos indo? Bom, aqui tem muitas pessoas jovens. Vocês, jovens, estão comunicando mais? Compartilhando mais? Pertencendo mais? Ou não? Ou estão caminhando para algum tipo de isolamento confortável? A chamada geração do quarto. As pessoas que ficam confortavelmente no seu quarto, comunicando com muita gente, mas com uma tela no meio. Para onde estamos indo? Eu entendo que tudo isso nos permite trabalhar com pesquisa em comunicação, informação, de uma maneira profunda e relevante. E aí eu queria abrir aqui um parêntese nessa fala, para situar o que eu entendo por pesquisar. A base do que eu entendo por pesquisar vem de um grande filósofo, um dos maiores do século XX, que foi o filósofo alemão Heidegger. Heidegger é um caso complexo para ser analisado, principalmente nos tempos atuais, porque em determinado momento ele teve um envolvimento com o nazismo. Isso durante muito tempo ficou escondido, depois veio à tona e meio que, como é que eu vou dizer assim, prejudicou a imagem dele, queimou um pouco a imagem dele, com toda a razão. Mas uma coisa, a meu ver, é a obra dele e outra coisa é a biografia dele, embora hoje seja cada vez mais difícil separar biografia e obra. Eu acho que ali ainda tem espaço para essa separação. O Heidegger tem um texto que se chama A Questão da Técnica. Eu diria assim, todo estudante de comunicação, de informação, tem que ler esse texto. Eu diria assim, vamos cometer um exagero.
Se só um texto pudesse ser lido por um estudante de pós-graduação em comunicação, deveria ser esse. Você só pode ler esse. Deus não vai permitir que leia outro. Tem que ser esse. É a questão da técnica. Um texto que vocês encontram aí agora na rede, que deve ter 20 e poucas páginas, escrito afora a parte mais filosófica, com termos em grego e tal, que a gente pula, é um texto muito fácil de ser lido. E o que ele diz nesse texto que me permite pensar que é uma imagem perfeita do que é pesquisar? Primeiro, ele diz o seguinte: o caminho é um caminho do pensamento. Uma frase um tanto poética, mas que nos indica o seguinte, que pensar, e onde eu estou falando pensar, vocês pensam em pesquisar, é uma caminhada. A caminhada tem algo de interessante pelo seguinte: o que interessa na caminhada não é necessariamente o caminho. Eu estou vindo a Aracaju pela segunda vez, portanto, eu não sei ir sozinho daqui até a praia. Tem um caminho, vocês podem me indicar esse caminho. Eu posso seguir esse caminho ou posso usar um GPS. Agora, o que interessa na caminhada é o que poderá acontecer na caminhada. Não é o caminho que já está fixado. O que interessa realmente na caminhada são os acontecimentos não fixados e que, portanto, não tem método que vá prever de antemão. O método é uma maneira de assegurar que eu atinja o objetivo, ir daqui até lá. Mas tudo que acontecer de não previsto e que eu contarei depois, porque fiz a caminhada, essa é a parte que realmente interessa. Pesquisar é fazer a caminhada. Pesquisar é realizar esse trajeto antropológico. Trajeto antropológico é uma expressão de um antropólogo francês chamado Gilbert Durand. E o trajeto antropológico é o que cada um de nós cumpre na sua vida e que é significativo. Portanto, vamos partir desse princípio. Pesquisar é caminhar. Caminhar é fazer uma caminhada que ainda não está estabelecida. E aí tem um antropólogo chamado Clifford Geertz, que nos diz o seguinte: quem quer verdades caseiras não deve sair de casa. Se nós queremos verdades novas, conhecimento novo, saber aquilo que nós ainda não sabemos, e por isso queremos pesquisar, nós temos que nos abrir a descobrir aquilo que nós ainda não conhecemos. Então, tem que sair de casa, tem que botar o pé na estrada, tem que fazer a caminhada. Não basta dizer, a caminhada já foi feita por outros. Por que eu vou fazer de novo? Porque toda caminhada é única. A caminhada é a caminhada de cada um. É como eu fiz o trajeto, é o que eu vi no trajeto, é que impressões eu tive, é que dados eu coletei, e como eu vou analisar tudo isso. E o segundo ponto que o Heidegger nos coloca é um ponto extremamente, eu diria extremamente interessante. É como nós perguntamos. Na questão da técnica, o Heidegger tem uma questão, que é uma questão que se tornou clássica na filosofia. Ele pergunta: o que é a técnica? Onde eu estou dizendo técnica, onde o Heidegger dizia técnica, leia-se hoje tecnologia. Na verdade, ele estava perguntando o que é a tecnologia. Se eu perguntar para vocês aqui agora o que é a tecnologia, é quase certo que vocês darão uma das respostas que o próprio Heidegger dá. Alguém levantará a mão e dirá assim: a técnica ou a tecnologia é um instrumento. Um instrumento que, como todo instrumento, é um meio para atingir determinado fim. Esse microfone é uma tecnologia. Para que serve o microfone? Para que eu fale e vocês me ouçam. Nesse sentido, eu perguntaria para vocês: o microfone, como tecnologia, que permite a realização de um fim,
Fim este que, no caso, é que eu seja ouvido. Ele é neutro ou não? Vocês poderão pensar assim, sim, é neutro. Se eu quiser, eu falo bobagens. Se eu quiser, eu tento falar alguma coisa que, quem sabe, com sorte, vocês considerem útil. O microfone não impõe o que eu vou falar. Eu imponho ao microfone o que eu vou dizer. Nesse sentido, ele é só instrumento. O Heidegger chama isso de concepção instrumental da técnica. Ele diz também que a técnica pode ser uma maneira de enxergar as coisas. E até aí tudo bem. Mas só que, num momento seguinte, ele diz algo extremamente surpreendente. Ele diz assim: a técnica é uma coisa, a essência da técnica é outra. Aí nós estamos com um problema. Mas o que é essa essência? Se a técnica pode ser um meio para atingir o fim, e nesse sentido ela é neutra, isso é ou não é verdade? Ele diz é verdade. Ele diz até, mais precisamente, ele diz isso é exato. Exato. Mas ele acrescenta, aquilo que é exato não é necessariamente a verdade mais profunda. Para ele, a essência é a verdade mais profunda. O pesquisador tem que conseguir separar o exato, preciso, verdadeiro, daquilo que é a essência, a verdade mais profunda. É como se todo tempo nós enxergássemos verdades que estão pululando por aí, pipocando por aí, a gente olha e se contenta com ela. Ele vai dizer, o pesquisador tem que buscar a verdade mais profunda. Com o que nós estamos diante de uma questão que ele vai tentar responder. Qual é a essência da técnica? Se a concepção instrumental é exata, é verdadeira, mas não é a essência da técnica para ele. Então tem algo mais profundo do que isso. O quê? E aí é que ele vai construir a teoria dele sobre a essência da técnica, baseado nessa diferença entre algo que é exato, mas ainda não é a verdade mais profunda. Eu sempre me lembro de um exemplo bobo, para quem gosta de futebol. Eu gosto de futebol, fui repórter esportivo durante anos e anos na minha vida. Quando o Brasil tomou aquele 7-1 da Alemanha, lembram disso? Quando o Brasil tomou aquele 7-1 da Alemanha, um dos jornais de Porto Alegre publicou uma manchete dizendo assim, Brasil perde de 7-1 para a Alemanha. É exato? Exatíssimo. É verdade? Sim. Alguma falsidade? Não. Alguma mentira? Não. Mas é a verdade mais profunda daquilo que aconteceu naquele dia? O outro jornal de Porto Alegre publicou Brasil patrolado pela Alemanha. Eu diria que essa segunda parte é muito mais verdadeira do que a primeira. Então, possivelmente, a verdade mais profunda esteja, no caso, nessa adjetivação, ainda que o jornalismo não goste de adjetivações. Então, o que cabe ao pesquisador, ao pensador? Buscar sempre uma verdade que vá além do exato, que vá às entranhas da coisa. E qual foi a resposta que o Heidegger deu para a questão que ele mesmo pôs? Bom, ele começou a dar exemplos de funcionamento de tecnologias. Então, ele exemplificou tecnologias que a gente poderia chamar de artesanais ou limpas. Por exemplo, um moinho de vento. Na Europa, em determinado momento, eles eram muito comuns ali na região da Holanda, da Bélgica. E agora eles são muito comuns na paisagem brasileira. No Rio Grande do Sul está cheio de pás de moinhos de vento para a geração de energia eólica.
o Heidegger diz assim, aqueles moinhos de vento que povoavam certas regiões da Europa, eles não alteravam substancialmente o ecossistema. Eles não eliminavam a vegetação, eles não eliminavam a fauna, eles não provocavam as entranhas da terra. As coisas, do ponto de vista de ecossistema, continuavam iguais. Mesmo assim, se produzia energia. Ele vai dizer, bom, até aí tudo bem, mas existem tecnologias que ele chama de tecnologias provocativas. Elas provocam o ambiente. Por exemplo, exploração de carvão. Quando se explora carvão, no Rio Grande do Sul tem muitas cidades que são cidades de minas de carvão. E todo o ambiente ali onde se explora uma mina de carvão é afetado. Então, isso pode afetar a fauna, a flora e até atividades que as pessoas tinham e que desaparecem em função, assim como surgem algumas atividades, outras desaparecem em função da alteração do meio. Então, ele vai dizer, aí é que está o problema. As tecnologias que provocam, fazem com que as entranhas de uma coisa sejam afetadas. E ele vai avançar o seguinte, que, em geral, as tecnologias, elas são provocativas. Então, ele vai usar um termo, em alemão, os filósofos passam meses discutindo o significado desse termo. Gestel, G-E-S-T-E-L-L. Gestel, eu já conversei com muitos tradutores do alemão, literalmente, na passagem do alemão para o português, seria armação. Então, os filósofos ficam lá elucubrando sobre o que ele quis dizer com a tecnologia produz uma armação. Me parece fazer muito sentido. Bom, mas, quando a gente começa a comparar as traduções, eu já comparei muita tradução com o francês. Às vezes a gente encontra, em outra língua, uma tradução mais esclarecedora. Onde os brasileiros normalmente têm grandes traduções de brasileiros, tem uma tradução desse texto de um dos grandes professores da área de comunicação da história do Brasil, que foi o Emanuel Carneiro Leão, a Lívia conheceu certamente, conheceu bem. Não sei quanto tempo faz que o Emanuel morreu, diga. Eu não sei quando ele morreu, mas quando eu entrei na época, ele já não dava... Ah, já não dava. Eu cheguei a conhecer o Emanuel. E onde os tradutores brasileiros colocam armação, alguns tradutores franceses colocam outra palavra bem mais simples, enquadramento. A tecnologia produz um enquadramento. A tecnologia, por existir, enquadra as pessoas. E quando ela enquadra as pessoas, ela afeta as pessoas. E ao afetar as pessoas, independentemente do uso que as pessoas façam, a tecnologia não é neutra. Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, e tudo aqui dentro dessa sala funciona à base de eletricidade. A luz que está nos iluminando, o microfone, o ar-condicionado. Tirar a eletricidade, não tem mais microfone, não tem mais luz, não tem mais ar-condicionado. E todo mundo já começa a pensar, melhor terminar. Então, nós estamos afetados pela eletricidade, independentemente do que eu esteja falando aqui. Eu poderia estar cantando, eu poderia estar recitando poesia, e a tecnologia, eletricidade, estaria nos afetando da mesma maneira. Então, o que o Heidegger vai insistir é, as tecnologias afetam a vida das pessoas, mesmo que as pessoas nem usem essas tecnologias. Por exemplo, a prensa do Gutenberg mudou o mundo, mudou radicalmente o mundo.
a Bíblia foi traduzida, foi publicada em várias línguas, chegou nas mãos de qualquer pessoa, surgiu um outro mundo. A reforma protestante é um produto dessa situação tecnológica, e por aí vai. A tecnologia nos afeta. Quando a eletricidade surgiu, afetou todo mundo. Quando, Pierre Levy, de resto, gosta desse exemplo, quando surgiu o sistema de água encanada, que as cidades passaram a ter água encanada para as suas populações, afetou uma categoria em cheio. Era a categoria dos que carregavam os transportadores de água. Carregavam tonéis de água para vender de porta em porta. Sumiu, desapareceu. Bom, o que a gente deve fazer quando uma tecnologia surge e nos afeta independentemente do uso? Recusar a tecnologia? Não funciona. Um biólogo chamado William Bateson disse o seguinte, falando sobre DNA. Toda vez que uma tecnologia ou um poder surge, a humanidade fará uso dele. Não tem como esconder, renegar ou voltar atrás. Daí que as invenções da Anthropic dificilmente ficarão nas mãos apenas das Big Techs. Dado que elas existem, elas serão usadas. Resultado, nós vivemos num mundo profundamente tecnológico. São tecnologias provocativas. A essência dessas tecnologias é nos enquadrar, produzir enquadramento, uma moldura, nos obrigar a fazer coisas, nos induzir a fazer coisas. Toda a lógica das redes sociais, dos dispositivos como um celular, tudo isso vai formatando o mundo. É disso que o Heidegger estava falando. As tecnologias formatam o mundo. E como elas formatam o mundo, elas nos induzem a fazer coisas, elas reorganizam o mundo. Então, o mundo em que nós vivemos está sendo reorganizado. Ele está em uma transformação que afeta muita coisa e poderá afetar muito mais ainda, inclusive politicamente. Por exemplo, a possibilidade de estabelecer relações políticas mais diretas com a população. Se os regimes, os governos quisessem, ou se um dia as sociedades quiserem, será possível fazer muito mais plebiscitos, referendos, consultar as populações diretamente sobre as decisões que devem ser tomadas. Claro que o ser humano está ali, ele é um mediador. Mas qual é o alcance desse mediador? A grande pergunta que se coloca no momento em relação à tecnologia é: as sociedades ainda vão precisar de nós, seres humanos, para aquilo que nós temos sido usados nos últimos séculos ou até milênios? Ou seja, para o trabalho? Até agora, nós temos sido mão de obra. O sistema capitalista, por exemplo, vive do nosso trabalho. Alguns, e isso o marxismo explicou muito bem, são detentores de uma força de trabalho que eles vendem, a maioria de nós. E alguns compram essa força de trabalho. Essa força de trabalho que nós vendemos e que nos permite viver. Nós não temos, eu estava lendo no avião um livro de uma professora e juíza do trabalho em Porto Alegre, a Valdete Soto Severo, que é uma juíza muito engajada politicamente, e ela sustenta o seguinte: a ideia de contrato de trabalho é uma ideia falsa, porque nós não escolhemos os termos do contrato, a não ser alguns. A maioria de nós precisa de um emprego, e as condições do emprego, elas não são discutidas com a gente, elas estão lá, é pegar ou largar.
E como a gente precisa do emprego, porque sem o emprego a gente não vive, não come, a gente aceita. Então não haveria contrato nenhum, haveria uma imposição. Mas a questão que se coloca agora é, até isso vai desaparecer? Aquilo que nós temos para vender, ainda encontrará comprador? Ou nós estamos caminhando para a sociedade do pós-trabalho, em que as atividades que nós fazemos serão feitas por inteligências artificiais? O Sam Altman, que é o cara lá, dono da empresa que criou o GPT, ele nos tranquilizou dizendo o seguinte: tem 34 profissões que não vão desaparecer. 34. Aí ele citou açougueiro, padeiro, pedreiro, encanador, trabalho manual. Normalmente a tecnologia atingia o trabalho manual. Pela primeira vez a tecnologia está atingindo em cheio o trabalho intelectual. Então, será que dentro de 10 anos, estou colocando um espaço amplo, 15 anos, ainda serão necessários advogados, jornalistas, professores? Quando a gente olha assim o que essas tecnologias estão fazendo, eu nem devia falar aqui isso para vocês como professor. Não sei se vocês usam essa ferramenta chamada Notebook LM. Usam? O Notebook LM faz tudo que um aluno precisa fazer. Tudo, absolutamente tudo. Tem que entregar um trabalho, um vídeo, ele faz. Tem que fazer uma síntese de um livro de 500 páginas, ele faz em 2 minutos, menos 1 minuto. Tem que cruzar com mais 5, 10 livros, ele cruza. Notebook LM é o terror dos professores. Ele faz, não dá mais para pedir absolutamente nenhum trabalho a ser feito em casa, porque há o risco de que o Notebook LM faça no lugar. É incrível, tudo. Uma palestra como essa que eu estou fazendo aqui, ele faz em 45 segundos. Ele monta tudo, cheio de slides, de tudo que quiser. A gente diz lá para ele, bota música, bota um pedacinho de um filme, ele tira daqui, tira dali e faz. Então, nós seremos necessários amanhã? Ou está se abrindo caminho para algo revolucionário e maravilhoso? O fim da escravidão do trabalho assalariado. Vamos ser livres para curtir a praia e não mais para ter de trabalhar? Vamos receber uma renda universal paga pelos governos a partir de impostos sobre os dispositivos tecnológicos? E com isso vamos viver e vamos ser poetas, vamos ser jogadores, vamos ser pescadores, vamos viver. Bate o pavor nas pessoas, porque nós fomos até agora formados para trabalhar. Tem pessoas que adoecem quando não trabalham, tem pessoas que têm taquicardia no final de semana. Domingo à tarde o cara está com taquicardia, porque o campeonato brasileiro agora não tem muitos jogos sábado à tarde, domingo à tarde, e o que eu vou fazer da vida? Nós somos voltados para o trabalho. Cheguei no hotel ali, assinei na ficha, professor. Mas eu podia ter colocado poeta de fim de semana. Por que não fiz isso? Por que nós somos apegados a essas categorias socioprofissionais? Será que tudo isso está em transformação e vai desaparecer? Para bem ou para mal? Vocês podem ler o que eu estou dizendo como um discurso apocalíptico, assim, negativo, preocupação de alguém dizendo assim, olha, o mundo está se transformando, o bom e velho mundo que era o meu não existe mais. Ou vocês podem ler isso como uma preocupação com o grau de transformação que nos transcende, que a gente não sabe realmente o que vai
resultar. Possivelmente, boa parte das coisas melhore, mas outras não. É possível fazer coisas incríveis hoje, que não era possível fazer antes. A minha universidade em Porto Alegre tem um convênio com a Universidade de Montpellier, na França. Então, um dia eu tinha que ir para Montpellier e eu fiz o check-in no celular e fui para o aeroporto e não levava bagagem para despachar. Eu só uma mochila, como eu vim aqui. E eu passei o passaporte naquele sensor, inclusive na hora de passar na polícia, e não falei com ninguém. E subi no avião, tomei um Rivotril e dormi até Paris. Quando chegou em Paris, eu repeti aquilo tudo. Peguei, passei lá meu passaporte, entrei, certo? Peguei o outro avião e desci de noite em Montpellier. Tem um trenzinho que eles chamam de navette, que não tem motorista, que não tem piloto, não tem ninguém conduzindo aqui, e fui até o local onde eu peguei o ônibus, e desci na frente do hotel, e eu já tinha um cartão para passar, para abrir a porta do hotel, e eu já tinha outro cartão para meter numa caixinha de onde eu tirei a chave do quarto, e eu coloquei umas moedas numa máquina, e peguei um sanduíche e um refrigerante. Entrei no quarto e dormi. E não falei com ninguém de Porto Alegre até Montpellier. Eu fiz várias operações. E no outro dia, para reencontrar os humanos, porque eu já estava preocupado, será que os humanos desapareceram? Eu fui ao supermercado, um supermercado que eu conhecia, onde tinha umas 20 caixas. E só tinha uma. As outras 19 eram self-service. Eu fiquei preocupado. Poxa, 19 caixas desapareceram. E só tinha uma por uma razão. Porque sempre existe alguém, normalmente as pessoas mais velhas, que ainda não aprenderam a usar, então tem que ter alguém caso não funcione. Aí eu fui dali para Paris para entrevistar um grande intelectual, filósofo da ciência, o Bruno Latour. E eu contei para ele esse exemplo. E ele me disse o seguinte: melhor, que bom, caixa de supermercado é uma profissão muito dura. Ele até usou um termo, eu diria assim, politicamente incorreto, ele disse, é uma profissão enfadonha. Bom, eu concordei, não é certamente a profissão dos sonhos de ninguém, mas é a profissão de muita gente. E ele disse, essas moças, porque eram moças, vão conseguir empregos melhores. Eu fiquei torcendo, tomara que todas tenham conseguido um emprego melhor. Mas a grande questão é, será que para todos os empregos que vão desaparecer, surgirão outros? O Latour me garantiu, mas infelizmente ele já morreu, não posso comprar, o Latour me garantiu que sempre que empregos desaparecem, surgem outros. Sempre que funções, atividades desaparecem, surgem outros. Mas será que na escala atual isso vai acontecer? Será que a escala de agora não é tão gigantesca que será diferente? Será que porque no passado aconteceu, vai acontecer agora também? Podemos dormir tranquilos? Eu não consigo. Eu fico preocupado. Será que nós vamos nos comunicar? Ou nós vamos cada vez mais pedir soluções para essas máquinas que, a meu ver, estão atingindo frontalmente um tipo de pessoa, que corresponde a 99,9% da população do mundo. As pessoas médias, todos nós. Claro que se o cara for um Einstein, ele vai continuar, digamos assim, criando inteligências artificiais. Mas e todos os outros? Será que a comunicação como laço humano, como vínculo social, como pertencimento, vai continuar funcionando? Ou nós estamos caminhando para uma nova cultura que eu chamaria de sociedade pós-natural? O natural acabou. Passemos ao artificial, onde o artificial regeria boa parte
das relações? Todas essas perguntas que eu estou fazendo, obviamente que eu não tenho resposta para nenhuma delas. Mas eu acho que muitos de vocês, como pesquisadores, nos próximos tempos, trabalharão com questões assim. Qual o horizonte da comunicação humana? Ou uma pergunta que eu me faço porque acredito na possibilidade de construir uma resposta. É possível construir um novo humanismo? O humanismo tem sentido? Olhem que nós estamos numa época em que se critica algo criticável, o chamado antropoceno. O antropoceno visto como a era de dominação humana sobre a natureza. E nós, humanos, temos sido terríveis com a natureza. Em todos os lugares, o ser humano tem destruído a natureza. Vai sobrando cada vez menos. Agora começam iniciativas de reconstituição. Mas o trabalho do ser humano, especialmente do século XVI para cá, é devastador. Nós destruímos tudo, ou quase tudo. Os nossos queridos amigos europeus que vieram nos colonizar eram terrivelmente predadores. Predaram tudo. Aqui no Nordeste eles começaram com o pau-brasil e depois foram saqueando tudo que eles puderam. Absolutamente tudo. Então o antropoceno é criticável. Mas o antropoceno não é o humanismo. Será que é possível um humanismo integral, um humanismo existencial, um humanismo positivo, um lugar para o ser humano na sociedade pós-natural? Um lugar para o ser humano depende da comunicação. Será que nós caminhamos para uma sociedade em que o ser humano estará livre para se reconhecer no outro, reconhecer o outro na sua diferença e estabelecer comunicação? Ou nós caminhamos para uma distopia? Uma sociedade em que, paradoxalmente, haverá sempre mais dispositivos de comunicação e se instalará a comunicação absoluta por falta do que dizer ou, principalmente, de motivação para dizer. Então, pessoal, para não continuar apavorando vocês, eu vou parar por aqui. Mas o meu sonho é de que essa sociedade que está sendo provocada pela inteligência artificial seja uma sociedade da poesia, da dança, da música, da arte, da alegria, do esporte. Uma sociedade livre do trabalho como jugo, mas não do trabalho como realização. Que tenha um espaço para o ser humano. A pergunta que fica é: quem está no comando? Nós estamos no comando? Ou nós somos os comandados que nem têm noção do fato de que são comandados? Tem lugar nessa cápsula, porque nós estamos agora em tempos de cápsulas lunares, tem lugar para nós nessa cápsula ou ela se conduz sozinha? Muito obrigado.